Boa noite, Brasília Toastmasters! Começando a nossa reunião de segunda-feira. A gente vai confundir aqui os dias, porque a gente não está acostumado a fazer na segunda. Bom, para a gente começar essa reunião, eu quero dar uns avisos gerais, só para a gente não esquecer algumas coisas. Por exemplo, manter o microfone no mudo. Porque no Zoom, se mais de um microfone está aberto, ele começa a sequestrar a voz de um e de outro. Então, mantém no mudo. Mas quando você for falar, por favor, lembre de abrir o microfone, para ninguém falar para você, ah, tá no mudo. Bom, a gente dá aplausos na língua de sinais para mostrar a energia aqui para a pessoa que está discursando. Sorria porque a gente está sendo gravado e a gente quer que todo mundo apareça bem bonito na gravação. E o mais importante de todos, a gente está aqui para se divertir. É segunda-feira à noite, já está todo mundo cansado, nem começou a semana, então a gente vai estar aqui se divertindo. Participa no chat, coloca um comentário, manda reação aqui do Zoom, manda um tchauzinho, um coraçãozinho se você gostou, aplauso se você gostou, que assim a gente consegue manter a reunião agitada e animada. O tema da reunião hoje é a curiosidade matou o gato. Quem teve a curiosidade de ver de onde surgiu essa expressão? Alguém? Rapaz, vocês não são curiosos, não? Bom, tem diversas teorias de onde surgiu essa expressão. A mais, a que aparece mais vezes é essa do século XVI a XVII na Inglaterra. Dizem até que o Shakespeare usou essa expressão em algum momento. Mas a versão original era Care killed the cat. Care killed the cat. A preocupação matou o gato, não a curiosidade. E não se sabe por que que isso mudou. De uma hora para outra virou curiosidade. E depois de um tempo, lá para 1900, olha para você ver como uma coisa é antiga, virou a curiosidade matou o gato, mas a satisfação trouxe ele de volta. Então, essa reunião é para você saber a importância da curiosidade, a importância de se manter curioso para entender as coisas que acontecem na sua vida, para entender as coisas que estão acontecendo no mundo, ou simplesmente para ir procurar alguma coisa diferente para fazer, por exemplo. Bom, nossa reunião hoje tem três discursos preparados: Luiz Eduardo, Luana, Daiane. Depois a gente tem uma sessão de Table Topics, que são discursos de improviso, que é a Lilian que vai conduzir. E depois a gente vai para a parte de avaliação, que é a parte que a gente dá um presente para os nossos oradores, para receber um pouco de feedback e saber como eles podem melhorar. Então, o orador tem que ser curioso para saber como ele pode melhorar. E a gente tem também algumas funções de apoio. Por exemplo, o Bruno vai ser o nosso timer. Palmas para o Bruno. E a Luana tá contando quantas vezes eu falo Já deve ter umas 20 lá na conta dela. Eu queria pedir para todo mundo um parabéns para o board. Esse board tá mudando, as coisas estão se mexendo, mas essas são as pessoas, são os líderes que fazem as nossas reuniões acontecerem, que nos dão o suporte, que nos apoiam para que as reuniões aconteçam. Então, muito obrigado aos membros do board e parabéns por continuarem firmes na luta. E esses membros do board, eles, em algum momento, eles se conectaram com os valores do Toastmasters. E eu vou dizer que todos nós, em algum momento, a gente se conectou com esses valores. Então, são quatro valores que o Toastmasters tem: integridade, respeito, excelência e serviço. E é importante a gente reforçar esses valores porque nos dá uma linha de condução no momento que a gente está desanimado, no momento que acontece um conflito. A gente se volta para esses valores e fala: é mesmo, tem um valor do Toastmasters é serviço. Então, talvez eu precise apoiar os meus membros e contribuir para o crescimento do grupo. E
Você pode não perceber que você se conecta com esses valores, mas inconscientemente ele também é importante para você. Queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso. Bom, eu sou Gisele, sou a Toastmaster do dia ou da noite. A Luana vai ser a nossa accounter. Daniel Pina é nosso Zoom Master, é o que é o TI. Quando tiver problema, a culpa é do Daniel, pode falar com ele. E o Bruno está começando a jornada dele no Toastmasters hoje como timer. Ele já começou animado e trabalhando nas reuniões. É muito importante participar dessas funções durante a reunião, porque é onde a gente treina outras habilidades, além da oratória. A gente treina liderança, a gente treina conexão com as pessoas, a gente treina passar raiva, porque a gente não consegue completar as funções e daí fica uma demora para concluir, enfim. Então, é um treinamento também. E eu queria convidar o Bruno, como ele está começando agora, ele está começando no Toastmasters, eu queria pedir para o Bruno apresentar para a gente a função de timer. O que que o timer faz, Bruno? O timer é que monitora o tempo do discurso, vamos dizer assim. Então, na medida que a pessoa vai falando, a gente vai acompanhando, até mesmo porque aquilo que tem que ser dito tem que caber dentro de um determinado tempo. Então, todos os temas, todas as falas são monitoradas pelo timer para ver e para acompanhar e para dar o feedback para quem está falando, se ela está dentro do tempo estimado e também se ela não está ultrapassando o tempo final. Muito bem, obrigada, Bruno. E aí o Bruno vai mudar a tela de fundo dele de acordo com esses minutos que a gente está vendo na tela, para que a pessoa saiba que ela já tem que finalizar o discurso dela. Bom, mas vamos começar. E como eu esqueci de colocar, de pedir a função de gramático na reunião de hoje, eu mesmo trouxe uma palavra para a gente se desafiar, que é ávido. Então, tá, ávido é a pessoa, ou ávida é a pessoa que está com muita vontade de aprender. Então, hoje nós estamos todos aqui ávidos pelo aprendizado. Eu quero que todo mundo tente usar essa palavra nos discursos e nas participações que fizer. Eu tô ávida para começar logo e eu quero já começar com o nosso primeiro orador, que é o Luiz Eduardo. O discurso dele é já um discurso de nível 5. O Eduardo começou no nível 1, ele está agora no nível 5 do segundo pathway dele, da segunda trilha. E o Eduardo tem o objetivo de ser um DTM. Quem sabe o que que é DTM? DTM é o Distinguished Toastmasters. É a pessoa que é tão dedicada ao Toastmasters que ela recebe um reconhecimento, e esse é um reconhecimento mundial. Em qualquer reunião que você for, você fala que você é um DTM, as pessoas já te olham diferente. O que traz mais responsabilidade também, né, Luiz Eduardo? Ele tem que para ser DTM tem vários critérios, mas um dos critérios é que você tem que completar 2 pathways. E, além disso, servir como líder em um clube, na divisão, enfim, tem outros critérios também. Então, vamos apoiar o Luiz na trajetória dele para ser DTM com o discurso O Elo da Solidariedade. O Elo da Solidariedade, Luiz Eduardo. Muito boa noite, meus queridos amigos do Toastmasters. Abrindo a nossa série de reuniões na segunda-feira à noite, eu queria compartilhar com vocês uma experiência muito desafiadora, mas que foi impactante, porque aconteceu num cenário terrível, que foram as tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul no ano de 2024. Naquele contexto, eu tinha acabado de entrar numa organização muito similar ao Toastmaster, que é o Rotary Internacional. Para quem não conhece, o Rotary é uma organização mundial americana que possui missões, valores e a visão muito similar ao nosso Toastmasters. Isso quer dizer que eles se organizam para fazer o bem para a sociedade, para organizar serviços de voluntariado e apoiar a comunidade.
Naquele momento, eu me interessei muito porque a nossa organização, Toastmasters, tinha acabado de celebrar um convênio com o Rotary. E eu não conhecia o Rotary também e acabei entrando na organização. E logo em seguida, quando eu entrei, pessoal, aconteceu essa tragédia terrível no Rio Grande do Sul. A nossa colega Sinara, que está aqui, ela deve ter lembrado muito bem que as enchentes simplesmente devastaram o estado e nós, como voluntários do Rotary, nos prontificamos para ajudar. E acredito que eu estava no momento certo e na hora correta, porque no local correto e na hora certa, porque eu estava ávido para ajudar e naquele momento eu gostaria de fazer o máximo possível para que todas as doações que o Rotary conseguisse chegassem da maneira correta no Rio Grande do Sul. Então, no meu clube aqui em Brasília, dentre uma dezena de clubes, eu coordenei toda a parte de doações. Então, começou a minha trajetória de liderar minha organização voluntária nesse projeto. Eu já tinha uma experiência muito boa de projetos, mas eu queria muito me envolver na parte de logística. É um ambiente tão desafiador e o Rotary trabalhava da seguinte forma: nós organizávamos as doações recebidas e dentro desse contexto precisávamos entender o que poderia ser enviado de valor agregado que valesse a pena colocar em dezenas de caminhões que saíssem daqui e fossem rumo ao Rio Grande do Sul. Isso quer dizer, produtos que a gente poderia receber, tivemos que negar, como alimentos perecíveis ou produtos que não tinham nenhuma serventia. Então, até essa parte de triagem foi muito bom para mim e para minha equipe conhecer. Além disso, as doações por Pix. Tínhamos que fazer toda essa coordenação, tanto das doações em dinheiro, quanto das doações de produtos farmacêuticos, alimentícios, muita água. Então, foi uma experiência muito recompensadora. Mas, no fim de tudo, eu pensei, bem, eu estou fazendo esse trabalho e como essas pessoas que estão ao meu lado são motivadas? Eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo. Por que eu estou aqui ajudando essas pessoas? Bem, eu disse que eu estava interessado em aprender logística, mas no fundo, nós como voluntários, tanto no Rotary quanto aqui no Toastmasters, entramos primeiramente com o objetivo de nos melhorar. Eu quero ser um melhor orador. Eu quero ser um melhor apresentador. Eu quero melhorar a minha habilidade de falar em público e improvisar. Mas no fim, depois de entrevistar algumas pessoas da minha equipe nesse projeto de doações, eu entendi que tudo que elas faziam não era por elas mesmas, eram sempre em benefício do outro. E é o que a gente faz aqui. Às vezes a gente acha que nós vamos nos desenvolver unicamente, mas tudo que a gente faz aqui tem um propósito. Melhorar na nossa empresa, na nossa profissão, vai melhorar o nosso relacionamento, vai fazer com que nossa empresa prospere perante a nossa família, falar bem, falar corretamente com seus amigos, com sua esposa, com seu marido, vai melhorar a sua relação. Então, eu entendi o que fazer aquelas pessoas ficarem motivadas. E não era uma compensação financeira. Isso é muito difícil, porque realmente, e geralmente as pessoas se envolvem em algum projeto esperando algum retorno financeiro, mas nesse caso não. Como eu fazia para que as pessoas envolvidas nessas equipes ficassem motivadas? Várias lições aprendemos. Uma delas é que a gente pedia para as equipes que estavam no Rio Grande do Sul fizessem vídeos de como as pessoas estavam recebendo aquelas doações, e isso fazia as pessoas se motivarem. No fim das contas, foi um projeto que deu tanto sucesso, pessoal, que o Rotary, através da sua fundação rotária, que é o braço que ajuda todas as ações de voluntariado, criou um fundo específico para enchentes, do tanto que foi um sucesso essas doações. Para vocês terem ideia e curiosidade, quando algumas organizações grandes, pessoas importantes, por exemplo, o, o cantor, o, o Leonardo, ele fez doações, ele faz doações utilizando o Rotary, que é uma entidade de muita confiança. Então também tivemos que lidar com algumas organizações aqui
em Brasília que estavam interessadas em doar. Resumindo, toda essa parte de organização, liderança de equipe, finanças, logística, motivação, isso tudo foi importante para mim e para o Rotary nesse contexto. Eu queria finalizar dizendo que tudo que a gente faz aqui no Toastmaster, ele tem um reflexo no outro, o benefício do outro, mesmo que você tenha entrado e não tenha isso como um princípio. As lições que eu aprendi liderando essa organização foram fundamentais. O que eu deixei de legado? Todas as lições de motivação para a equipe, documentar tudo aquilo que a gente fez de bom e o que precisava ser melhorado. Isso fez com que o Rotary aprimorasse bastante os seus processos internos e fez com que eu deixasse minha marca não só para a ajuda que eu fiz para o povo do Rio Grande do Sul, mas para o Rotary internamente ter aprimorado todos os seus processos. Agradeço demais. Volto com a palavra para a Gisele. Muito bem, obrigada, Luiz Eduardo, por trazer um pouco da sua história no voluntariado, mas mais do que isso, né? A sua trajetória em ajudar as pessoas e promover essa missão de ajudar o próximo. Obrigada pelo discurso. Eu queria pedir um minutinho para todos para a gente poder dar um feedback para o Eduardo. Eu vou colocar aqui um minuto para dar tempo de você escrever. Muito bem, vamos continuar com a nossa reunião. Se você ainda não terminou o feedback, pode continuar escrevendo. E o nosso próximo discurso é da Luana da Costa. Como eu falei antes da reunião começar, a última vez que eu vi a Luana, ela estava fazendo o icebreaker. E agora ela já está no nível 5 da trilha dela. Então, da fé à fala, como encontrei minha voz e construí minha presença online. Luana da Costa. Boa noite a todos. Eu comecei. Meu primeiro contato, na verdade, com oratória foi mais ou menos aos 12 anos de idade. Mas eu levei 20 anos para encontrar a minha voz. Hoje eu quero compartilhar com vocês como uma simples vontade de me expressar se transformou em algo muito maior. Uma presença, uma missão e hoje se tornou um caminho profissional. E talvez, em algum momento da minha história, você talvez se enxergue também. Minha primeira experiência com oratória foi dentro de um ambiente de fé. Na época eu era testemunha de Jeová. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. Eu ainda muito nova, eu já participava das reuniões, eu lia, eu me posicionava, eu pregava em público, dirigia estudos bíblicos. Ali eu aprendi disciplina, eu aprendi estrutura. Mas infelizmente, com o tempo, eu me afastei de tudo isso. E anos depois, agora adulta, aos 30 anos, eu resolvi retornar. Através aí de uma inquietação, de uma vontade de me expressar. Inicialmente, eu criei um canal no WhatsApp que se chamava Papo com Café. Naquele canal, eu postava todos os dias reflexões referentes à Bíblia, reflexões espirituais. E muitas pessoas que estavam ali me seguindo vinham até mim e me elogiavam. Falavam, nossa, Luana, tá sendo muito bom te ouvir. E eu pensei, esse negócio tá dando certo. Mas assim, eu vi uma necessidade de que eu precisava voltar a estudar oratória. Aí na época, eu peguei esse livrinho aqui. Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático. Foi o meu primeiro livro de oratória no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Aí eu peguei esse livro, comecei a estudar, mas eu falei, não,
não é o suficiente ainda. Só estudando, eu acredito que eu não vou conseguir desenvolver a minha oratória. Afinal, eu não estava mais praticando como antes. E eu resolvi procurar uma escola de oratória. E para surpresa, eu imaginava que não tinha, porque assim, eu tive contato aos 12 anos. Eu falei, gente, será que você tem escola de oratória? E daí eu fui pesquisar. Pesquisando, eu encontrei campeonato de oratória Toastmaster. Aí falei, legal, vou me inscrever. Me inscrevi no Simpla. Na época era um pouco distante, era na UNB e eu moro aqui na Santa Maria, eu quase desisti. Eu falei, gente, eu não vou não, quero no sábado, né? Trabalhando a semana inteira. Eu falei assim, não, não vou não. Aí minha amiga falou, não, tem a opção online. Eu falei, então eu vou assistir online. Assistir online, gente, vou falar pra vocês. Foi amor à primeira vista. Eu falo que aqui eu me sinto em casa, aqui dentro do Toastmaster, porque me faz lembrar uma Luana que hoje eu estou buscando retornar aos poucos. E dentro do Toastmaster, eu comecei a estudar e através de projeto, até esse projeto, igual até mesmo a Gisele falou, hoje eu já estou no nível 5. Olha só, já são 2 anos, Gisele, quase uma faculdade. Eu falo que eu faço uma graduação, já estou me formando. Estou hoje aqui no nível 5 e através desse projeto, tenho nos projetos do Toastmaster, a gente tem as trilhas. E eu escolhi a trilha de criar uma presença na mídia social. Inicialmente, o meu objetivo era falar apenas sobre assuntos bíblicos. Daí eu contratei uma mentoria porque eu queria desenvolver ainda mais. Ela falou, Luana, por que você não trabalha com comunicação e oratória? Aí eu falei, eu? Falei, não, acho que pra mim não dá. No início eu me achei uma farsa, mas eu fui indo, falei assim, vou indo. Fui ajustando, fui estudando, fui errando. E aos poucos, as pessoas ali dentro do Instagram, que me viam no Instagram, no LinkedIn, começaram a me chamar de palestrante. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu fiquei assustada. Todas as pessoas que me veem falam assim, mano, onde vai ser a sua próxima palestra? Com isso, eu vejo, com todos esses pequenos movimentos e mesmo com todo esse medo, essas incertezas, eu vejo que eu consegui, enfim, construir a minha presença dentro da mídia social, dentro das redes sociais. E isso foi através de quê? Mesmo com medo, mesmo não me sentindo preparada, aos poucos eu fui galgando e consegui hoje criar essa presença e através desse projeto que eu digo que tudo dentro do Toastmaster é algo intencional. Vocês, para quem hoje já é membro e para quem ainda vai se tornar membro, vocês vão ver todos os projetos que tem dentro do Toastmaster é intencional. Porque uma mídia, para mim, me tornar uma presença social, e a partir do momento que eu coloco esse compromisso dentro da internet, eu tenho que ter uma congruência. Eu tenho que cumprir com esse meu comprometimento, ali mantendo a minha marca pessoal. E dentro desse projeto, gente, vejam só, eu já consegui palestrar já consegui fazer 3 palestras de novembro para março, em lugares fora do Toastmaster. Já mentorei 7 pessoas. Enfim, eu acredito que sim, eu consegui finalizar pelo menos esse projeto com êxito. Foram anos, eu acho que um ano e meio, mais ou menos uns 6 meses, quer dizer, foram meses trabalhando nesse projeto, mas eu consegui alcançar. Mas a grande lição é, mesmo com medo, vá. A clareza, ela não vem antes, ela vem depois. É da mesma forma a autoconfiança. Primeiro você começa, depois a autoconfiança vem. Obrigada. Obrigada, Luana, por compartilhar essa história. Eu quero dizer o tanto que foi gostoso de ouvir a sua história. Quando o discurso vem de algo que você sente de verdade, é outra coisa. Dá para ver no seu rosto o sorriso e a satisfação de estar apresentando a sua história. Parabéns por isso.
Vamos todo mundo dar um feedback para a Luana, mais um minutinho. Turu, turu. Bora continuar a nossa reunião. Agora é o momento da Daiane, do discurso preparado da Daiane. Daiane está no nível 3 da trilha Influência Persuasiva. E hoje, os objetivos da Daiane hoje são persuadir você. Então, presta atenção, fica atento e vamos ouvir o que a Daiane tem a nos dizer sobre curiosidade. Curiosidade não é um traço, ela diz, é uma estratégia de carreira. Como assim, Daiane? Vamos lá, vamos começar. Boa noite a todos. Gisele, curiosidade, ela não é um traço, é uma estratégia de carreira. Durante muito tempo, eu acreditei que crescer na carreira, né, era dependia basicamente de três coisas. Qual? Trabalhar bem, cumprir prazos e fazer o que precisava ser feito, né? Pedia, entregava. Só que, assim, isso é importante. Mas em algum momento eu comecei a perceber algo diferente. Não era algo que me incomodava, foi uma percepção minha, né? Hoje a gente percebe no ambiente corporativo pessoas que trabalham muito bem, elas aí nem sempre crescem, enquanto outras, que nem sempre eram as mais técnicas, estavam evoluindo muito mais rápido. E aí eu comecei a fazer uma pergunta simples para mim: o que pode acelerar uma carreira? É uma estratégia, né? A resposta não parecia estar na experiência, também não parecia estar só no talento, e muito menos na sorte, né? Sorte não existe. O que mais fazia sentido para mim era uma coisa: curiosidade. Mas não era qualquer curiosidade, nem aquela curiosidade superficial. É a curiosidade de quem quer entender como as coisas funcionam. Entender processos, entender decisões, entender como a empresa pensa, como as pessoas pensam, como os gestores pensam. Entender porque algumas pessoas crescem rápido e outras não. E isso muda completamente a forma como você trabalha. Pessoas, é quando você entende que o impacto começa quando você desenvolve a visão. Quando você desenvolve a visão, que você começa a se tornar melhor, tomar decisões melhores. E quando você toma decisões melhores, a sua carreira começa a evoluir mais rápido. Ou seja, a curiosidade não é um comportamento aleatório. Ela pode ser utilizada como uma estratégia. E eu percebi isso na minha própria carreira, na minha trajetória. A minha transição de carreira entre técnica e liderança não foi uma coisa planejada. Eu não planejei essa transição. Na verdade, eu nunca pensei em me tornar líder. Eu me via muito bem na cadeira técnica. A minha transição ela não foi planejada, não foi algo que eu percebia, não era algo que eu queria. Ela foi uma consequência desse comportamento. E muitas vezes, de forma inconsciente. Na verdade, foi totalmente inconsciente, né? Eu saí de um nível técnico para um nível de gestão. Foi fácil? Não, porque não era algo que eu queria, não era estratégia, não era percepção. Foi uma transição difícil, intensiva, cheia de dúvidas, mas que hoje eu agradeço muito e não quero voltar para a cadeira técnica. Estou muito bem na cadeira de gestão, me identifiquei, gostei, depois de uns 3, 4 anos. Então, não foi uma coisa fácil, foi uma coisa bem difícil. Mas é onde a gente tem e percebe o quê? Que nem tudo sai como a gente quer e muitas vezes a forma como a gente se comporta define aonde a gente vai chegar. É, e olhando para trás, né, eu fico pensando, imagina se essa transição tivesse sido intencional e estratégica.
desde o início, aonde eu estaria, né? Hoje eu entendo quanto a minha curiosidade em entender o que, o porquê e o para quê as coisas aconteciam fez diferença na minha trajetória, né? A minha avidez por conhecimento. Então, eu era uma pessoa ávida por conhecimento e isso me trouxe até onde eu estou hoje. Muitas vezes, a gente acaba virando referência em algo que nem faz parte da nossa responsabilidade direta. Mas isso acontece por quê? Porque a gente entende o todo, ou quase o todo. É quando você entende que as coisas, como as coisas funcionam, as pessoas começam a te procurar. Porque você não só executa, você deixa de executar para virar referência, você direciona. Não é com você, mas você é referência por direcionar, você sabe como chegar do outro lado. E isso faz diferença. Mas aqui vem um ponto importante. Muita gente acredita que curiosidade é algo natural. Ou você tem ou não tem. Curiosidade é uma escolha. É escolher não trabalhar no automático. É escolher perguntar mais. É escolher entender antes de executar. É escolher aprender com tudo o que acontece. E isso muda completamente a forma como você é percebida profissionalmente. Porque o mercado valoriza quem executa bem, sim, mas o mercado promove quem entende o negócio. É quem entende o negócio, não é quem trabalha mais tempo, é quem faz mais perguntas certas. Então, eu quero terminar com um convite muito simples. A partir de amanhã, ou melhor, a partir de hoje, escolha ser mais curiosa ou curioso, não somente no trabalho, mas também na vida. Porque crescer na carreira não depende apenas do que você faz, depende do quando você entende o que faz. E talvez a pergunta mais importante que você possa fazer não seja para o seu gestor. Talvez a pergunta mais importante seja para você mesma. Eu estou apenas trabalhando ou eu estou aprendendo enquanto trabalho? Seja ávido por conhecimento. Ninguém tira o conhecimento de você e você vira referência aonde você está. Ela vai ser o motor para você crescer na sua vida, em qualquer vertente que você tenha. Seja curioso. A curiosidade te tira do automático. Muito obrigada. Arrasou, Daiane! Obrigada por esse discurso. Como vocês podem ver, a curiosidade não matou o gato. E não vai matar, né, Daiane? Porque a gente é o que nos mantém alerta, é o que nos mantém empolgados, é o que nos dá motivação, é você conhecer um pouquinho mais das coisas. Não precisa ser doidão e entrar nas redes sociais e ficar lá querendo saber um monte de coisa. É ser intencional no seu conhecimento. Adorei, Exatamente. Daiane. Vamos dar um feedback para Daiane. Mais um minutinho. Muito bem. Se você ainda não terminou seu feedback para a nossa querida Daiane, por favor, continue. Mas a gente já vai seguir adiante e votar no melhor discurso. Quem fez o melhor o discurso preparado? O formulário está pronto aí, Daniel? Acho que eu mudei um Tá pouquinho a pronto. ordem. Eu só não sei se estão todos elegíveis no tempo. Bruno, todo Sim, mundo com todos, você? todos elegíveis. Luiz Eduardo com 6,52, Luana com 7,12 e Daiane com 7,01. Muito bem. Gestão do tempo também é importante, uma importante função da liderança, né? E durante o nosso Table Topics, eu quero pedir para que todos estejam animados, reagindo aqui no Zoom. Isso ajuda a pessoa que está falando a se sentir mais confortável. Manda um coraçãozinho, manda palminha, escreve alguma coisa no chat, e aí a gente consegue manter a rapidez na reunião e o engajamento de todos. E até agora parece que está tudo sob controle, né? Ninguém morreu, ninguém, nos curiosos que vieram aqui participar,
estão sobrevivendo, tá tudo certinho, né? Nada aconteceu. E, pelo contrário, quem está aqui está aprendendo com os nossos oradores e também se autodesenvolvendo. Para o nosso Table Topics, eu vou chamar nossa querida Lilian, que vai nos desafiar com os discos de improviso. Boa noite, eu sou a Lilian, eu sou a Table Topics da noite e, e os convidados podem participar também, estão convidados, tá? Os discursos vão ser de 1 a 2 minutos e hoje, como o tema que foi trago pela Toastmaster da noite foi curiosidade, eu vou dizer que eu tenho algumas curiosidades que eu queria saber de vocês. Estou com algumas coisas curiosas que eu queria saber das pessoas. E eu queria chamar a primeira pessoa, quem é? Para me perguntar. Eu estou aqui com 11 curiosidades que eu tenho. Gente, não fiquem com medo, meus temas são leves e divertidos. Não se preocupe, Naya tá não tenham levantando a medo. mãozinha. Ela tá, eu quero, eu quero. Quem é? Quem é a primeira vítima? Quem? Dai? Naya. Nayá? Ai, Nayá. Pode mandar. Nayá, escolhe de 1 a 11. 11. 11. Aham. Você acha, Nayá, que seria melhor termos 3 olhos ou 2 bocas? Ah, ótima pergunta. Tem hora que eu acho que Deus fez a gente exatamente com o número de olhos que a gente precisa. Mas tem hora que a gente tem muitas bocas. Então, assim, eu adoro. Eu não sou aquela pessoa assim que me segure na hora de comer, por exemplo. Então, eu como bastante. Então, assim, se eu tivesse uma outra boca, quem sabe eu poderia até variar, né? Comia um salgado, depois comia um doce. A gente sabe que nessas entre refeições é bom você apurar o gosto também. Em relação a 3 olhos, meu Deus do céu, eu já tenho meus 4 aqui, né, que já me ajudam bastante. Mas se eu tivesse, de repente, um terceiro olho, eu acho que ia ajudar bastante também a gente a desvendar um monte de coisa. E, com certeza, trazendo o assunto que é a curiosidade, né? Esse olho, quem sabe, ia abrir aí outros caminhos, com certeza. Para mim, eu brincava com a minha filha, que eu falava para ela quando ela estava no carro, que eu tinha um olho, na verdade, aqui atrás para ela não ficar aprontando. Então, eu falo assim: olha, cuidado, mamãe tá te vendo, olha, a mamãe tem um olho aqui. Então, seja com tantos olhos que a gente tiver o boca, o importante é que a gente fique ávido e que a nossa curiosidade continue aí por muito, muito tempo, porque é isso que move a gente. Obrigada. De volta para você, Lília. Obrigada, Nayá. Gente, eu ainda tenho umas 10 curiosidades que eu queria muito saber. Quem mais? A Daiane. Daiane, de 1 a Aí, 10. 6. 6. O que você gosta de fazer quando não tem ninguém por perto? Boa pergunta. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhos manuais, então gosto de corte e costura. Então, às vezes, eu começo a fazer alguma coisa aqui em casa em relação a corte e costura, eu gosto de aprender. Então, é, eu tenho um entusiasmo em aprender. Ando meio preguiçosa, vou ser bem sincera, né? Então, eu tenho feito as coisas aí na força do amor e na data de entrega, né? Então, isso define muito hoje as minhas entregas. Mas eu gosto muito de aprender, eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu faço cursos, então hoje eu estou aprendendo inglês, né? Estou reforçando, estou querendo aprender um pouquinho de espanhol, um pouquinho de italiano. Estou voltando para minhas aulas de corte e costura, então já comprei minhas réguas novamente, já comprei minha máquina. Eu estou querendo voltar a fazer as roupas que eu gosto, uma blusinha, uma sainha, um short. Eu engordei, então estou pedindo todas as minhas roupas, isso é uma curiosidade, né? O pessoal olha para mim e fala assim, Dai, aonde está esses quilos? Eu falei, nas minhas roupas, porque só ela sabe que eu não estou cabendo nela. Então, assim, eu sou uma pessoa ávida por conhecimento, ávida por conhecer. E eu gosto de aprender coisas diferentes, porque eu gosto de conversar. Então, eu acho que ser curioso, né, pegando o tema,
e a gente ser ávido por conhecer, nos torna as pessoas melhores. Ora na construção de alguma habilidade, né, uma coisa mais técnica, e ora na última coisa, no soft skill, né, você ter mais trato ali nas conversas e nos tornar melhores como pessoa. Obrigada, Lívia. Obrigada, Dai. Algum convidado quer participar? Alguém? A Mariana. Isso, Mariana. Mariana, de 1 a 10, exceto 6. 2. 2. Se você ganhasse na loteria hoje, qual seria a primeira coisa idiota que compraria? Ai, idiota. Então, na verdade, em relação à curiosidade, que é o tema da reunião de hoje, hoje é meu primeiro dia que eu tô aqui, justamente porque eu tô curiosa buscando alguns assuntos, e recentemente eu fiz um curso de educação financeira, então eu acredito que eu não comprei nenhuma coisa idiota, porque eu tô pensando muito sobre meus próximos passos, sobre meus projetos, meu planejamento. Então, penso que não faria algo idiota nesse momento, porque pelo menos está fresco na minha mente essa questão da educação financeira que eu fiz recente. Vim aqui hoje porque, na verdade, eu estou procurando treinamento de habilidades sociais. Eu acredito que a oratória também é uma, que eu estou buscando mais assim, a questão de comunicação assertiva. A Daiane trouxe sobre soft skills, né? Eu também estou fazendo uma outra graduação. E aí na aula, tá vendo? Fiz um curso de educação financeira, estou fazendo outra graduação, então estou curiosa, buscando novos conhecimentos. E o foco agora é a questão da comunicação assertiva, porque assim, apesar de me considerar uma pessoa comunicativa, tanto é que aqui eu fiquei meio receosa. Qual é o tema? Dependendo do tema eu falo ou não. Aí a gestora falou que você que ia dar o tema. Eu falei, ai meu Deus, um tema que eu não sei qual é. Eu falei, vamos ver, vou me arriscar. Quem não arrisca não petisca. E curti muito esse momento aqui de ver as outras pessoas fazendo a palestra. E acabou meu tempo tá vermelho. Não gerenciei bem o tempo. Obrigada, Mariana. Se eu tivesse, eu compraria aquele escorregador inflável que você joga água de sabão e desliza para 10 metros de distância. Aquilo assim que vida, talvez você nem sobreviva para fazer a segunda vez. Um monte de vontade de descer, né? Tá bom, vamos lá. Obrigada, Mariana. Gente, alguém? Luana, Eduardo. Vamos? Tamara. Tamara? Ai, Tamara, É, vamos! vamos Vamos lá. lá, vamos. Ouvir os Ó, de tambores. 1 a Número 1. 1. Se Hum, você pudesse trocar de emprego com qualquer pessoa por um dia, que emprego seria esse? piloto. Hoje eu sou advogada, trabalho com direito digital. Eu ia gostar de trocar a experiência de ir para a cabine do piloto, para fazer a brincadeira de falar com o pessoal lá, nós estamos aqui a cento e tantos pés, vocês não sabem de nada, não tenho experiência nenhuma aqui dentro, vocês todos podem morrer a qualquer momento. E eu gostaria de ter essa curiosidade de sentir essa emoção de voar, de estar à frente de um voo. Como passageiro, eu sempre gostei do momento de decolagem, nunca gostei muito de aterrissar. Normalmente foram experiências não muito boas, mas de decolar, né? A gente, bom, a Tamara que gosta da emoção de sair do chão, de ir para os ares, e você de estar à frente disso, você está comandando isso, me dá uma curiosidade de saber a aventura que é ser esse
esse piloto, ou nem sei o termo correto, mas é pilota, não sei. Mas ter essa experiência mesmo de conduzir um avião, se sentir ali voando fora do chão, é, numa perspectiva profissional, uma perspectiva de aventura mesmo. E aí eu trocaria por um dia, na verdade, talvez algumas horas, essa experiência, porque eu sei que piloto, ele não é só isso, tem milhões de atribuições, milhões de questões administrativas por trás de um piloto, mas eu só queria mesmo saber voar, aprender a experiência ali de pegar e puxar e levar à frente. Então, seria uma grande curiosidade para mim fazer essa troca de advogada que fica atrás do computador, conversando, tem reunião, treinamento, e muito no pé no chão para ir voar e tirar o pé do chão e ter essa experiência bem exótica. Obrigada. Aí você ia falar, atenção, passageiros, aqui é a comandante Tamara. Boa noite, estamos chegando em São Paulo. Deu ruim? Obrigada. Já vai treinando, já vai treinando. Aham, Pessoal, obrigada, é um prazer. obrigada, Tamara. A Pessoal, mais Tamara é do alguém quer caos, né, participar? gente? A Tamara é do caos, ela quer derrubar o avião. Você Não, viu que ela eu sou só do gosta de terror, decolar. Ela só gosta de do decolar, terror, não da quer emoção. aterrissar. Não quer aterrissar, só decolar. Pessoal, mais alguém? A gente ainda tem mais um tempinho para mais uma pessoa, Gisele? Temos sim, bora lá. Quem? Quem? Eduardo. Pode ser. Quer? Pode ser eu. Pode ser eu. Ah, Amanda. Isso, eu aqui. Tudo bem, Amanda? Tudo Ó, bem. Amanda, tem 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 8. Você conhece todas as pessoas que você segue nas redes sociais? Não, não mesmo. Porque a gente segue famoso e a gente quer saber. Eu sou, pelo menos, uma pessoa. Eu e minha irmã, a gente tem um mal, porque eu e minha irmã, a gente é fofoqueira, e aí a gente fica seguindo a vida das pessoas, e aí para saber da vida delas, entendeu? E aí, esses dias eu olhei assim e falei, nossa, apareceu aleatoriamente uma pessoa, eu falei, meu Deus, eu sigo essa pessoa. Aí eu printei, aí eu falei assim, Bianca, desde quando? Eu falei, eu não lembro dessa pessoa aqui. Aí ela manda o fulano de tal. Aí eu preciso da minha irmã para poder lembrar quem que é a pessoa, porque hoje em dia acho que a rede social virou um boom assim tão grande que a gente não segue mais as pessoas para ter aquele contato. A gente segue para saber da vida dos outros, para saber de notícia, porque hoje em dia a rede social é notícia também, entre aspas, né? Entre aspas. Mas não, infelizmente não, mas gostaria de conhecer todos os famosos que eu sigo. Ia ser ótimo, principalmente o presidente. Eu adoro o presidente, queria só tirar uma fotinho com ele. É isso. Obrigada. Só uma selfie, né, Amanda? Amanda, a gente tá Exato. junto. Eu sou Hashtag doida para conhecer a fofoqueiras, Anitta. a gente gosta. A gente gosta, né, de Exatamente. rede social. Obrigada, Amanda. Gente, mais alguém convidado? Nunca teve tanto convidado, hein, participando? Que bom. Mais alguém? Não? Posso encerrar então? Ah, tem. Como é que eu falo o seu Shadaí, nome? Shadaí, Sim. Oi. Como é que eu falo o seu nome? É Shaddai? Shadaí, Shaddai. Shaddai. Tudo bem? Bem-vinda. tudo bem? Tudo bem. Shaddai, você tem 3, 4, 5, 7, 9 e 10. 9. 9, vamos. Você prefere cuidar de planta ou de um animal de estimação? Ah, de planta, sem dúvida. De que eu era criança, eu gostava de plantas. Eu lembro que quando eu veia uma árvore, ia imediatamente para estar perto das plantas e árvores e perto da natureza. Então, eu acho que agora eu não tenho muito tempo para estar cuidando minhas plantas e pode ser que elas morrem muito rápido, mas eu adoro
as plantas e quando eu seja velha, pode ser que eu serei uma pessoa que terá muitas plantas. Também eu amo os animais de estimação, mas às vezes é difícil porque eu preciso viajar muito por meu trabalho. Então, acho que as duas são muito legais, e, mas a primeira resposta é as plantas. Obrigada. Obrigada, Xadei. Eu amo animais de estimação. Amo, amo. Eu estou criando um pombo. Pombo é um pássaro que vive quase uma praga urbana, assim. Vive na natureza. Eu estou cuidando de um escondido no trabalho, numa caixinha debaixo de uma mesa, porque não pode cuidar, alimentar nas empresas. E aí eu estou criando ele escondido tem 15 dias, porque ele está com a perna e a asa quebrada, ele caiu. É isso. Gente, obrigada, Xadei. Obrigada pela participação. Mais alguém posso encerrar? Vou encerrar. Senão a Gisele me. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada pela participação. Um abraço. Obrigada, Lília. Lília, tá, só o YouTube vai saber, tá, Lília, que você está fazendo uma coisa que é proibida na empresa, mas está bem tranquilo. Ninguém sabe onde você trabalha, tá tudo bem. Gente, que delícia esse Table Topics de hoje. Eu adorei saber as curiosidades de todo mundo. Parabéns aos nossos convidados por se jogarem e querendo se juntem a nós nessa bagunça, né? Que a gente segue aqui tentando evoluir, tentando crescer e tentando levar todo mundo com a gente para o desenvolvimento. Eu estou aqui enrolando para dar um tempinho para o Daniel preparar o formulário de votação. Já está pronto? Tá Vamos pronto. voltar agora então para o melhor discurso de improviso. Gisele, Oi? Gisele. Então, enquanto o Daniel termina, eu tenho uma pergunta para você. Diga. Aqui que sobrou a 7, ninguém escolheu ela. O que a maioria das pessoas não sabe sobre você? Estou pensando. Isso foi difícil. Pouca gente pode pensar que eu era uma criança tímida. E a verdade é que a timidez na minha infância, ela foi muito fruto de estar num ambiente bagunçado. Minha família era um ambiente bagunçado, minha gente. E aí, para eu ficar quietinha, para eu conseguir sobreviver naquele ambiente, eu fui me recolhendo e fui virando uma criança tímida. E hoje em dia, apesar de eu não ser aquela pessoa super expansiva, aqui no Toastmasters eu acabo exagerando um pouco. Eu não sou assim na vida normal, super expansiva, super festeira. Mas aquela criança tímida, ela foi aos poucos se transformando e o Toastmasters tem uma grande função nisso. Foi aqui que eu aprendi nesses últimos 2 anos também, Luana. Foi aqui que eu aprendi que a minha voz importa e que eu consigo mostrar quem eu sou com os meus discursos e ao mesmo tempo consigo levar comigo esse desejo de que as pessoas continuem evoluindo e continuem se mostrando e continuem se autodesenvolvendo. Obrigada pela pergunta. Vou para terapia depois. Sim. Muito bem. Todos já votaram? Agora a gente vai para a etapa de avaliação. Eu vou avaliar a primeira pessoa, que é o Luiz Eduardo. Então, como a gente já estava, como eu falei no início, o Luiz Eduardo tá na trajetória dele. Eu não sei se ele tá aí. Tá com a câmera fechada. O Luiz Eduardo tá na trajetória dele para se tornar um
Toastmasters distinto. Toastmaster tem dessas coisas meio formais, né? Mas o que ele quer com isso, e ele mostrou isso bastante no discurso dele, é ajudar as pessoas, é levar as pessoas para um caminho também de autodesenvolvimento. Eu acho que a gente está no mesmo discurso aqui, todos nós. Então, primeira coisa, Eduardo, muito obrigado pelo seu discurso, parabéns pela sua mensagem. Como você está no caminho para ser DTM, eu vou pegar um pouco no seu pé, porque você está no nível 5 da sua segunda trilha. Então, eu preciso que você aplique, Luiz Eduardo, tudo aquilo que você aprendeu naqueles projetinhos, desde o primeiro, desde o icebreaker. Variação vocal, gestual com a mão, uso da câmera, uso do quadradinho, conectar o que você está falando com o seu gesto e com a fala. Mais do que fazer uma gesticulação, a gente pode ser bastante, a gente pode fazer bastante gesto, mas será que isso está conectado com a sua mensagem? Outra coisa, você começou o discurso agradecendo, falando que era bom estar aqui. Começa o seu discurso arrasando, Luiz Eduardo. Seu próximo discurso, eu quero que você comece assim, detonando. Traz uma mensagem que vai fazer a gente ficar assim, ó. O que é que o Luiz Eduardo está falando? Eu preciso que você chame a minha atenção. Uma das lições mais importantes que eu aprendi na minha primeira trilha, que foi o domínio da apresentação, é que a gente fala para a audiência. A gente tem que se conectar com a audiência. Então, eu achei que ficou faltando um pouco da conexão com a audiência no seu discurso e uma mensagem no final que nos conectasse a você ou que nos chamasse para uma ação. Esse parece um modelinho bem batido, né, de discurso, mas ele ajuda a que a gente não se sinta sozinho enquanto a gente está falando. Então, sim, a sua história é muito importante, Eduardo. Você tem que contar para a gente, você tem que ser orgulhoso dela por ser voluntário, por estar nesse caminho. Mas o que que isso significa para mim? O que que isso significa para a Daiane? O que que isso significa para a Nayá? Tenta chamar essas pessoas para dentro do seu discurso. Pode ser com uma mensagem, pode ser com uma pergunta, pode ser só chamar elas. Outra coisa, você falou, por exemplo, que tinha 3 pontos difíceis. Então você pode mostrar com a mão. Ó, o primeiro ponto difícil é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. Te convido a se desafiar, a exagerar nos seus discursos, porque é a partir do exagero que você vai conseguir depois equilibrar. Dificilmente você vai fazer um discurso profissional gesticulando horrores. Mas você ter a liberdade, você aprender essa liberdade de gesticular, vai te trazer a confiança a hora que você estiver no palco, num ambiente mais profissional, mais sério. E ainda assim, as pessoas gostam de quando a gente chama e quando a gente mostra que a gente está empolgado com o que a gente está falando. Então, passei do meu tempo e vou te mandar o relatório daqui a pouco, mas parabéns. E siga no seu trajeto de DTM. Quero te ver receber o certificado. E já continuando, o nosso próxima avaliação é da a Diana. Daiane vai avaliar o discurso da Luana. Que presente você tem para a Luana hoje, Daiane? Boa noite, vamos lá. A Luana, ela teve alguns objetivos pessoais para ser observado. Quais são esses objetivos? Uso estratégico de pausa, entonação na voz, expressão facial e gestos corporais. O que que eu tenho para falar sobre a pausa, né? A Luana ela tem, desde assim que eu comecei a participar do Toastmaster até agora, né? Então vou trazer também um pouquinho da evolução dela. Ela vem evoluindo nas pausas, ela está mais estratégica, ela está mais pontual, isso é importante, mas ainda pode melhorar, né?
ter aquela entre um contexto e outro nas ligações, reduzir ou aumentar as pausas, dependendo do que ela quer trazer de reflexão. Quando a gente quer que o colaborador, quando a gente quer que quem está escutando reflita, tem que ter pausas mais longas para dar tempo da pessoa refletir. Então, é só ajustar um pouquinho a pausa, mas já está muito bem colocada. Tá? Então, a evolução foi muito gigante em relação a essa trajetória da Luana. Em relação à entonação da voz, está bem mais segura, né? Ela está menos robótica, porque a Luana era perfeccionista, então ela decorava ali aquela apresentação e vinha decorada, e quando ela esquecia, ela, né, tava aquela pã. Na hoje, a entonação ela já está mais suave, já está mais natural, então a entonação da voz está bem mais natural, bem mais fluida, mas ela ainda está um pouco constante. Então precisa ter um pouquinho mais de variação aonde ela quer ter mais atenção. Então, só para diferenciar, por exemplo, quando é uma pergunta de uma reflexão, muda um pouquinho o tom da voz. Ela tem que usar essa ferramenta das emoções, né? Como estratégia mesmo. E isso se encaixa um pouquinho com a expressão facial. Então, teve bastante expressões, mas ainda tem que diferenciar a quando eu questiono de quando eu peço para refletir. Quando eu vou lá no passado recuperar também. Então, essas expressões faciais, ela é importante, porque ela tem que estar alinhada com o texto e com o contexto do discurso. Por fim, gestos corporais. Esse ficou mais difícil de identificar, porque está aqui na tela, o quadro é um pouco limitante, e aí não deu para poder pegar muitos dos gestos corporais. A mão deu um pouquinho, mas mesmo assim um pouco cortada, então ficou bem limitada a análise, tá? Então, mas vou falar do contexto de evolução geral, tá, Luana? O seu discurso demonstra aqui uma evolução em relação aos anteriores, mais naturalidade, mais confiança, menos apego ao texto e maior conexão com a mensagem. Então, você está de parabéns. Obrigada, Daiane. Eu concordo com todos os pontos que a Daiane falou. Luana, você compartilhando a sua história, falando do coração, é tão gostoso de ouvir. Continue. Nosso querido timer, Bruno, como o pessoal foi nos discursos de avaliação? A Gisele avaliando o Luiz Eduardo, 4 minutos e 2 segundos. E a Daiane avaliando a Luana em 3 minutos e 10 segundos. E tem. Tá Ah, faltando tem a mais um, avaliação né? da Tem mais Daiane. um, desculpa, Isso. tem mais um. Tem a avaliação do Daniel, ele ficou ali caladinho. Daniel Achei que eu tinha vai, escapado. vai avaliar o discurso da Daiane. O que você tem para dar de presente para a Daiane hoje? Obrigado, Gisele. Primeiro, parabéns, Daiane. É uma trilha muito difícil, né? Influência persuasiva. O objetivo que a Daiane tinha com a tarefa de hoje era entregar um discurso persuasivo para o clube, e os objetivos pessoais que ela trouxe era desenvolver maior intencionalidade ao persuadir, estruturar argumentos com clareza, trazer um pouco mais dessa discussão, né? Desse objetivo que a trilha traz como um todo, que é trazer a persuasão na prática. E eu queria te parabenizar porque você cumpriu bem os seus objetivos. Primeiro, te parabenizar porque você foi super espontânea, você já começou o discurso trazendo um gancho do próprio tema que a gente está levantando aqui no dia de hoje, curiosidade, foi muito bem antenado, sua articulação é muito boa, então, muito clara a sua pronúncia, as suas palavras. Eu acho sempre os seus discursos muito bons nisso. E te parabenizar uma coisa, sobretudo, são as boas pausas. Eu gostei muito das pausas da forma como você utilizou hoje. Eu vi que intencionalmente, em alguns momentos, você, até para fazer um paralelismo, uma comparação, se utilizou das pausas, e isso é muito legal, porque traz mesmo a possibilidade que o ouvinte, né, possa prestar mais atenção, enfim,
isso bem trabalhado da forma como você trouxe é muito rico. E também te parabenizar pelo conforto. Você estava em casa, né? Você estava muito bem, confortável, fala muito bem, então você estava muito tranquilo, muito à vontade. Com relação à questão da própria construção dos argumentos, eu gostei que você construiu primeiro, né? Primeiro você mostrou a sua tese desde o começo. No próprio título do texto, do teu discurso, você já tinha, a gente já sabia o que você iria defender. Aí uma sugestão que eu tenho é você repetir, voltar essa tese mais vezes. Você fez isso ali no final, mas se você jogar algumas vezes a sementinha no meio, também acho que ajudará ainda mais no teu discurso. A linha de raciocínio impecável aí, e gostei muito no final que você trouxe o convite, né? Aquela reflexão que acho que traz um pouco da tua história, que você usou como fundamento para persuadir os demais, também para a vida e história de cada um. Então, acho isso muito legal, acho que você fez isso muito bem. Como você é uma Toastmasters experiente, eu vou pegar no seu pé aqui também com a sua gesticulação. A gente sabe que a gente tem uma limitação e eu reparei especificamente que em determinado momento você percebeu que você não estava usando nada das suas mãos e você colocou a mão no queixo e depois voltou aí um pouco mais, mas ainda assim acho que você pode explorar um pouco. Primeiro, né, levar um pouco mais para trás da câmera aqui, em certos momentos, ir mais para frente aqui, olhar mais próximo. Então, acho que esses são pontos que eu acho que vale a pena explorar no próximo discurso. E a variedade vocal também. Embora as pausas você tenha utilizado muito bem, eu acho que é até uma dificuldade para nós oradores, né, que eu também me identifico com o teu tom de voz, de fazer, explorar mais o volume em horas menos. Quero ver isso, se você, se possível, nos próximos desafios seus. Estou aqui para te acompanhar. Obrigado. Obrigada, Daniel. Agora sim, timer. Ficou faltando só o Daniel. Ele ficou dentro do horário? Cravados 3 minutos e 30 segundos. É! Chego lá. Um dia eu chego lá. Eu vou fazer um abaixo-assinado para o Toastmasters para aumentar o tempo de avaliação para 4 minutos. Eu nunca consigo fazer em 3. Bom, então vamos para a votação do melhor discurso de avaliação. Melhor discurso de avaliação. Agora sim, a disputa vai ser entre o Daniel e a Daiane. Bora votar. Muito bem. E para a gente finalizar o dia, nosso querido Relações Públicas e secretário e outras coisas. VPE nas horas vagas. Presidente, às vezes. Vai fazer a avaliação geral da nossa reunião. Obrigada, Tiago. Vamos lá. Eu espero não passar do tempo, que, gente do céu, é muita coisa para anotar. Vamos começar pela Gisele. A Gisele fez como há muito tempo eu não vejo um Toastmaster do dia fazer, no caso, Toastmaster da noite, fazer antes da reunião. Ela se preocupou com todos os detalhes da reunião, inclusive com detalhes que, ao meu ver, não deveria ser do Toastmaster da noite. Mas tudo bem, isso depois a gente acerta. Iniciou a reunião na hora certa, eu acho muito legal a gente cumprir essa questão do horário, eu acho importantíssimo, até para ver se a gente cria esse hábito não só na gente, mas em outras pessoas, de respeitar o horário de reuniões, respeitar o horário do próximo, porque no dia a dia corporativo sempre atrasa, impressionante. Você trouxe um título muito instigante, eu acho muito legal, eu sempre gosto de colocar títulos diferentes nos meus discursos, eu uso muito esse essa função também. Você contextualizou o porquê do título também, muito legal. E assim, e colocou música em momentos também de votação, também é muito massa. Aí vamos a alguns pontos assim que eu senti falta, não que está errado, mas eu senti falta de você deixar os membros apresentarem as funções que eles estão desempenhando. Para quem está desempenhando função de apoio, isso acaba sendo um treino de oratória também.
Quando a gente pega, por exemplo, a Luana, que ela dá show na apresentação das funções, ela está treinando a oratória dela, o pensamento crítico dela e tudo mais. Então eu senti falta disso. Outra coisa que eu senti falta, porque hoje nós tivemos muitos visitantes, eu senti falta daquela pequena apresentação formal que a gente faz da Toastmasters no início, para o pessoal entender que aqui não é um clube solto, que tem toda uma organização internacional por trás da grandeza e tudo mais. Os slides, eu gostei do design deles. Eu sempre, quer dizer, sempre não, mas já falei algumas vezes que eu acho que Toastmaster do dia tem que ter a liberdade para cuidar do design dos slides, porém, a gente tem um padrão a ser seguido. E eu senti falta desse padrão. Eu senti falta, por exemplo, do slide das funções, aquele que apresenta o nome de todo mundo, para todo mundo ver que tem várias pessoas trabalhando para isso daqui acontecer. Só falar das funções parece que fica um negócio solto. E o timer, você esqueceu de chamar o timer duas vezes nas duas primeiras votações, e na terceira hora que você chamou, você chamou antes do último avaliador. Mas isso acontece, isso é coisa que acontece mesmo. Vamos passar para o Zoom Master agora. Daniel não tem o que falar, o cara já é assim, faz isso daqui de olho fechado. Eu acho que ele estava com muita saudade da gente, que ele abriu a sala às 9h01. Como ele não está podendo participar das reuniões de sábado, eu acho que ele queria ver a gente e bater papo. Ele compartilhou o link dos formulários no chat. Então, assim, domínio total da função. Ah, uma coisa que eu tenho que voltar para falar da GIC, agora que eu vi que eu anotei aqui no canto. Você foi muito reloginho. Os 3 discursos preparados começaram no horário exato: 19h40, 19h49, 19h58. Achei impressionante isso. Vamos lá, timer. Bruno, primeira vez fazendo a função. Excelente, cara. Você já chegou se desafiando, se jogando. Você falou bem sobre a função. Você está sinalizando bem o tempo para todo mundo. Você apresentou bem o relatório também. Para a próxima vez que você for desempenhar a função, na hora de você apresentá-la, você já exemplifica como é que você vai fazer o controle do tempo. Você mostra para o pessoal, ó, vai ficar verde meu fundo de tela, vai ficar amarelo, vai ficar vermelho. Só isso, aí fica redondo. Tabletopics, Lilian. A Lilian, ao mesmo tempo que ela é super tímida, ela é super engraçada. Mas ela começou explicando bem a função. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Mesmo falando lá no início sobre o Tabletopics, na hora de começar, tem que explicar de novo. O que eu senti falta? Incentivar o uso da palavra do dia. A Gisele estava ávida para o pessoal usar bastante a palavra do dia e você esqueceu de incentivar o uso. E outra coisa que eu achei muito legal, em apenas 16 minutos você conseguiu colocar 6 oradores para discursar. Sensacional isso. Uma coisa que a gente não costuma fazer na avaliação geral e que eu vou fazer aqui rapidinho, falar dos oradores do discurso de improviso que não são os nossos membros, são os visitantes. A Mariana, eu gostei muito bem do discurso dela. A única sugestão que eu tenho para a próxima é centralizar na câmera. Pelo menos para mim, você estava num dos cantos. Fica de frente para a câmera mesmo. Tamara falou muito bem, se jogou pela segunda vez. Acho que ela, se não me falha a memória, ela foi na nossa última reunião híbrida e ela fez o discurso de improviso também. Usou bem os gestos, muito legal, apesar de estar sentada, ela soube usar. A Amanda já começou bem, soltando uma gargalhada. Eu acho que o tema favoreceu ela também. Ela usou muito bem os gestos e estava muito à vontade. Amanda, parabéns. Shaddai, espero que eu tenha falado o nome certo. Primeiro, desafiou numa língua que não é a dela. Eu acho isso sensacional. Às vezes eu não quero falar na minha própria língua. Imagina eu ter que falar na língua que não é minha, que eu não domino. Aí que eu não vou falar mesmo. Também, mesmo sentada, conseguiu usar a gesticulação e disfarçou muito bem o nervosismo. Dava para ver que ela estava um pouco nervosa, acho que pode ser com a situação da língua também, mas ela conseguiu disfarçar muito bem. Nossa, meu tempo já estourou há muito tempo. Avaliadores, vamos lá. Eu acho que a principal função do avaliador geral, além de avaliar as funções de apoio, é avaliar os avaliadores.
Gisele. Aí eu vou falar tanto para a Gisele e vai servir para a Daiane. O que eu senti falta? A apresentação da trilha, do projeto e falar o título do discurso. Eu acho que o avaliador, na hora de começar, é bom ele falar, apresentar, falar, ó, fulano está na trilha tal, o projeto, o objetivo do projeto é tal, até para, ao longo da avaliação, a gente ter como falar, ó, cumpriu o objetivo, não cumpriu o objetivo, entendeu? E para quem está participando a primeira vez, principalmente, para entender do que se trata aquilo ali. Ou não, eu vou citar aqui o Luiz, ele pegou um assunto da cabeça dele e discursou. Então é bom para ter esse contexto. Mas uma coisa que eu acho muito bacana que a Gisele faz, o puxão de orelha dela é de acordo com o nível do orador. Ela sabe avaliar bem quem está no início da trilha e ela descasca quem está no final da trilha. E isso é o ideal, porque à medida que a gente vai avançando, a gente tem que ir apresentando coisas mais desafiadoras, a gente tem que ir elevando o nível. E ela já fez isso comigo. É super incômodo, mas é um incômodo super necessário. Ela mandou eu repetir discurso, para vocês terem ideia. E eu repeti. Você deu exemplos tanto na gesticulação, quanto na variedade vocal, quanto no enquadramento. Isso eu acho excelente. Você trouxe desafios, você trouxe pontos de melhoria, e o desafio que você deu para ele eu até coloquei entre aspas, é um desafio realmente desafiador. E eu também quero ver o próximo discurso do Luiz. Daiane, além do que eu já falei que serviria para você também, na questão da apresentação da trilha, do projeto, uma coisa que eu achei super legal, você trouxe todos os objetivos pessoais da, da Luana com esse discurso e você foi fazendo um link das suas observações com os objetivos pessoais dela, tanto apontando pontos de destaque como melhorias para cada um deles. Uma coisa que eu senti falta é saber se ela cumpriu o objetivo do projeto ou não. E outra coisa que eu achei super legal, que no final você ainda deu um resumo, além de você ir pontuando objetivo por objetivo, você fez um fechamento no final. Eu achei legal. E outra coisa que eu senti falta é um objetivo. Eu acho que na avaliação não precisa ser aquele sanduíche igual preconiza, mas é bom você falar o que foi legal, o que a pessoa talvez possa querer se desafiar, melhorar e tal, mas trazer um objetivo para a pessoa já aplicar no próximo discurso. Falar, eu desafio isso para você aplicar no próximo. Isso eu senti falta. Agora, Daniel, sim, eu queria ter um filho assim, porque o cara apresentou a trilha, falou do objetivo do projeto, falou do objetivo pessoal, pontuou que a Daiane cumpriu os objetivos. Ele identificou vários pontos de destaque. Eu acho que ele parabenizou ela umas 3 ou 4 vezes. Ele trouxe uma sugestão de um item que talvez ela queira trabalhar, que é a questão de voltar à tese. Eu achei super legal. Ele, igual a Gisele, na hora de falar da gesticulação, do enquadramento, ele também deu exemplo, ele gesticulou bastante, mudou a posição dele de frente à câmera, isso é muito legal. E ele trouxe o desafio final, que é ela usar a gesticulação e a variedade vocal. Eu queria ter um filho assim. Com isso, termino minha primeira avaliação geral e devolvo para você. A reunião estava no horário até chegar o mineiro, né? Chegou o mineiro, a coisa desanda, com todo o amor do mundo por Minas. E eu aceito as avaliações do Tiago e reconheço as coisas que eu preciso melhorar. Inclusive, a Luana tem que fazer a avaliação de a counter dela. Luana, quantos a gente falou hoje? Boa noite novamente a todos. Eu vou aqui apresentar rapidinho, tá? Que eu fiz aqui um pequeno dashboard para apresentar aqui. A gente teve uma palavra campeã, que foi a palavra então. Essa palavra ela foi muito dita. E aqui eu separei por pessoas a quantidade de palavras que falou. Depois eu vou enviar também separadinho. Eu não coloquei, ninguém me avaliou, mas com certeza eu falei, porque o meu discurso, afinal, foi mais no improviso. Tô aprendendo aí a naturalidade. Preparei um pouco, mas foi mais improviso. Mas com certeza falei, quando a gente tá improvisando, a gente tende a falar mais essas palavras de muleta. E eu gostaria de deixar aqui uma frase que eu gosto muito
e novamente exaltar aqui o Toastmaster através dessa frase que não sei se vocês já ouviram falar do Rubens Alves, ele fala: sempre vejo anúncios de curso de oratória. Nunca vi anúncios de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E aqui no Toastmaster, além de aprender a falar, você aprende a ouvir, que essa é uma das funções, das habilidades que a gente trabalha com essa função que eu executei aqui, que é a Accounting, que é desenvolver a escutativa, também buscar ouvir e buscar também aí identificar esses vícios de palavra, esses vícios, né, essas muletas, no caso, que muitas vezes traz ruído à nossa fala. E uma das formas é utilizar a pausa, no qual eu busco trabalhar falando muito rápido, utilizar as pausas e a respiração. E obrigada. Obrigada, Luana. Escutamos aí, Gisele, ao primeiro lugar, nós duas. Tamo junto, tamo junto. Bora melhor. Tipo, por isso que a gente continua Gi, aqui, né? Posso fazer a avaliação da Luana agora? Você tem 1 minuto, Thiago. Não, a Luana é impressionante. Ela sobe o sarrafo em todas as funções que ela exercita. Eu acho muito bacana isso. Está de parabéns. E você está virando uma embaixadora Toastmaster. Outra coisa que eu acho muito legal. Só que a única coisa ruim de você ficar elevando tanto o sarrafo que você complica a nossa vida. Então, da próxima vez, vai aos poucos. Não eleva de uma vez assim. Você traz até dashboard para a função de account. Ah, não. Aí complica a nossa vida. Muito bem, muito obrigada. Vamos agora para os melhores discursos. 1 minutinho só para eu ajustar. Atenção, atenção. Primeiro vai ser o melhor discurso de improviso. O melhor discurso de improviso vai para. Calma aí que eu estou me ajustando aqui. O melhor discurso de improviso vai para Amanda Cruz. Parabéns, Amanda! Chegou arrasando. Pode chegar e ficar. A Amanda já foi? Não, a Amanda tá aqui. Pode chegar e ficar. Chega mais. A gente aqui no Brasília fala: se joga. Vem pra cá e se joga. É só sucesso depois. Para melhor discurso de avaliação. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Daniel! Parabéns, Daniel! Daniel começou a fazer discurso de avaliação ontem e já está chegando ganhando, ganhando prêmio de melhor avaliador. E por o melhor discurso preparado. Daiane! Parabéns, Daiane! Muito bem. Esses anos todos, esses dias todos de reuniões e de prática, eles têm que, pelo menos, a gente tem que pelo menos comemorar, né? Quando a gente faz algo que agrada a nossa audiência, né? E é para isso que a gente está aqui. A nossa próxima reunião é no dia 11 de abril, é uma reunião híbrida, até que se prove o contrário, que vai acontecer num sábado. E também a gente tem um convite especial para esse evento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Então, se você quiser se inscrever, Tiago quer falar um pouco mais desse evento? Não? Não quer. Nayá, quer falar um pouco desse evento? Nayá? Não? Sim? Não? É que eu tô lutando aqui tô no celular. Em relação ao mês de março, que está fechando, né? Fechando aí as águas de março e da mulher. Então, dia 29 são todos os clubes e nesse dia especial convido a todas as mulheres a participar. Teremos uma reunião normal, só que só com mulheres. Então, eu acho que é um momento muito interessante da gente mostrar ali a nossa cara e, como sempre, se jogar também. Então, vai ter discursos, avaliações, uma reunião normal, table topics também, e um momento aí bom no domingo para a gente continuar também a nossa luta.
Gisele, Obrigada, com você. Nayá. Só mulherada, adorei. A gente tem nesse dia a reunião do Clube do Livro. Talvez a gente mude para todo Verdade, é mundo isso que consiga a gente tem que participar. tratar isso também. Aos nossos convidados, o Brasília Toastmasters, além das reuniões normais, a gente tem um Clube do Livro, que a gente escolhe um livro todo mês, por enquanto. A gente escolhe um livro todo mês e aí a gente faz uma discussão num domingão à tarde. A gente faz uma discussão sobre esse livro, as coisas que a gente aprendeu, porque a gente precisa de repertório para os nossos discursos. Então, o Clube do Livro nos ajuda com a curiosidade, né, Daiane? Continuar aprendendo e também para ter repertórios. Então, o Toastmasters é 2 em 1. Você tem 2 clubes em um. Tô muito vendedora hoje. Bom, espero que todo mundo tenha se divertido e vejo vocês na nossa próxima reunião. Aos nossos convidados queridos, se vocês quiserem participar do clube, fala com a Nayá. Ela é a nossa vice-presidente de membership e ela vai ficar super feliz de trazer vocês para o nosso clube. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer uma avaliação da reunião, se você gostou, se você não gostou, o que que a gente pode melhorar? Agora a gente está aqui só na parte da fofoca. Aí eu vou falar, eu gostei muito, gente. Gostei bastante. É, isso aqui, na verdade, foi uma atividade que a professora, não sei se vocês conhecem, mas a professora Keila, do Instituto Federal, ela trouxe na última reunião híbrida toda a turma para assistir online. E aí, como atividade da matéria dela de oratória. E aí eu não pude participar da última vez, e aí ela falou para eu me inscrever em outro. Me inscrevi e vim aqui sem saber o que era. Eu sabia que era alguma coisa de oratória, só isso, mas não sabia do que se tratava. Mas eu adorei, eu gostei bastante. E como vocês podem perceber, eu gosto muito de falar, né? Então, eu gostei bastante. Como eu não fiz um bom trabalho no início falando sobre o Toastmasters é uma organização internacional sem fins lucrativos que está presente no mundo inteiro. A vantagem de você se filiar ao Toastmasters é que você pode participar de reuniões literalmente no mundo inteiro. Você só manda uma mensagem para os vice-presidentes de educação dos clubes e eles ficam super felizes de te receber como convidado. E te ajuda a fazer networking, te ajuda a conhecer culturas diferentes. Uma dos nossos membros, a Laura, ela que não está mais aqui com a gente no Brasília, mas ela é parte do BRICS, desse aqui. Ela foi para a China visitar a turismo e ela se encontrou com o pessoal lá do clube, foram cozinhar em casa, foram passear na cidade. Então, assim, é super legal. Uma ótima oportunidade de network, uma ótima oportunidade de desenvolvimento e uma organização que, como dá para ver ali na telinha do Thiago, está presente há mais de 100 anos. E a gente sente, às vezes, esses 100 anos, que a tecnologia não é muito boa, mas eles estão melhorando, estão tentando improvisar. Estão tentando improvisar, não, estão tentando melhorar na questão tecnológica também. Obrigada, gente. Eu vou embora. Vejo vocês na próxima. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Tchau, boa Beijo. noite. Até a próxima. Tchau, boa noite.